Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais uma análise de jogo aqui, mais uma troca de ideias aqui para agora falar sobre mais uma derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Novo Horizontino, fora de casa, um jogo que a gente falou ao longo da semana toda que era um confronto direto para o Atlético e a gente não consegue sair com os 3 pontos. E eu tenho alguns pontos a lamentar, muito mais no sentido de repetições de erro do que exatamente, o time jogou bem, o time jogou mal. Eu acho natural você ter desempenho X na Baixada e desempenho Y fora de casa. Eu acho natural. Só que a gente precisa começar a pontuar fora de casa. Não dá pra gente acreditar que a gente vai subir só com os pontos da Arena da Baixada, até porque a gente vai tropeçar na Arena da Baixada. Não dá pra acreditar que a gente vai subir só com os pontos que a gente ganhar dentro de casa, porque em algum momento, cara, vamos tropeçar um jogo aqui, um jogo ali. Então esses pontos são pra complementar uma totalidade que a gente precisa chegar e, obviamente, bater uma pontuação pra ser promovido, para chegar numa condição de time de Série A na final da temporada, estando entre os 4 primeiros da segunda divisão. Então, os pontos que ficaram perdidos em Cuiabá, os pontos que ficam perdidos hoje, e são aqueles pontos que, cara, foi um mole do Palácios, aí, uma transição muito mal controlada desse time, ou seja, pontos que a gente poderia ter pelo menos mais 2 pontinhos ali, e uma pontuação melhor, não deixando times como Cuiabá e o Novo Horizontino, que são times que eu acho que vão brigar, pontuar também, o Atlético estaria muito mais confortável. O Atlético estaria muito mais confortável. Então, assim, a cobrança tem que ser também no sentido que, jogo fora de casa também vale 3 pontos. Jogo fora de casa também vale 3 pontos, porque é muito importante você ter essa regularidade na competição. O Atlético ainda é um time muito irregular. Tanto em aspecto de desempenho, quanto em aspecto de resultado. Mas muito irregular mesmo. Sabe, rapaziada? Então, assim, é um ponto que me assusta. Não vou mentir pra vocês, não. É um ponto que me assusta. Segundo ponto. Cara, a gente tem um problema muito significativo ao longo de toda a temporada que parece que ninguém consegue consertar. Thiago, que problema é esse? Maldita saída de bola. Eu acho que muito do primeiro tempo ruim que a gente fez tem a ver com a saída de bola. Dessa vez uma dupla de volante diferente, com Falcão e Filipinho, daquela dupla de volante que vinha sendo muito criticada com Raul e Filipinho, mas uma dupla de volante que não teve saída. E qual era o ciclo vicioso do jogo? Novo Horizontino atacava, o Atlético recuperava a bola. O Atlético tentava sair, não conseguia, a bola voltava para o Novo Horizontino atacava, o Atlético recuperava a bola. E ficou nesse ciclo durante muito tempo, isso foi gerando uma pressão do Novo Horizontino, o time dos caras foi se sentindo confiante para atacar mais, fez uma pressão até que saiu um gol de bola parada. Só que não para por aí. Assim, os caras até se fecham, mas a saída de bola do Atlético, ela conseguiu ser ineficiente contra um bloco médio do Novo Horizontino. Nem quando o Novo Horizontino não pressionava lá em cima, a nossa saída de bola conseguiu ser eficiente. Então é um problema muito grande. Por isso que eu falei, não era caso de perder o Fernandinho. Hoje a gente não tem esse volante que qualifica esse passe. Eu acho que com a entrada do Esquivel deu até uma melhorada pela esquerda, mas aí entra um outro ponto. A gente faz a transição lenta quando a gente chega no ataque. A defesa dos caras já tá muito bem postada. E entra outro ponto, o time é muito previsível, só ataca pela esquerda, gente. Assim, pode parecer bobeira, mas, cara, o Atlético pega a bola no campo de ataque, eu sei o que vai acontecer. O Atlético vai buscar o lado esquerdo. E os outros times começam a entender também que existe uma diferença muito grande do lado esquerdo e do lado direito do Atlético. Hoje, se você pegar a principal jogada do Isaac pelo lado esquerdo, a principal jogada do Luiz pelo lado esquerdo, a principal jogada do Teste pelo lado esquerdo, então assim, o jogo acontece por ali. Então o que acontece? Os caras têm uma atenção maior por ali, é o natural. Um time previsível pra caramba nesse sentido, sabe? Eu acho que entra a questão também, do nosso lateral direito tá muito abaixo. Uma partida muito ruim do Raija. E a gente já vinha falando.
Relação ruim com a bola, relação ruim com a bola, relação ruim com a bola. Acho que é um jogador que dá pra dizer que tem um mérito, que é a capacidade de ter gols, participar de gols, entregar gols. Mas o Raj é um jogador que, assim, tem algumas limitações bem gritantes. Bem gritantes. E em vários momentos elas vão aparecer. Já tá falando de, porra, um gol cedido, que foi um gol de derrota contra o Cuiabá. E a gente tá falando também de um lance de expulsão. Pô, 2 jogos fora de casa. Já tem participação em gol, já tem gol na Série B, mas tá muito desequilibrado isso. Ótimo você ajudar com gols e tudo mais. Mas você precisa ajudar também de outras formas. Você precisa ajudar de outra maneira. Sabe? Então, assim, é um aspecto que eu queria trazer pra vocês. Alguns poucos elogios. Eu acho que os jogadores que entraram novamente foram bem. Eu acho que os jogadores que entraram foram tão bem ao ponto de se avaliar a titularidade pelo menos de 2 deles. Mas um jogo muito abaixo do Filipinho. Filipinho, depois daquele jogo que ele fez muito bom contra o Criciúma, teve uma queda considerável. Considerável. Um jogador que trabalha pouquíssimo a bola, não faz o jogo acontecer. E também não tá posicionado de forma que a capacidade de desarme dele fale mais alto. Um jogador que tá ali pra pressionar. Quando o time adversário passa a primeira pressão que ele faz ali, e hoje o time adversário tinha bons jogadores pra tirar esse Novo Horizontino de pressão. Tinha ali o Marlon, tinha ali o Oyama. O Filipinho fica meio inútil. Acho que o Patrick vem buscando essa vaga, sim. Vem buscando essa vaga, sim. Entrada do Tevez, não sei se é pra titularidade, mas novamente me agrada. Volto a dizer, a jogada mais perigosa do Atlético sai com o Tevez. Jogada mais perigosa, além do gol, né? Óbvio. Mas é um jogador insinuante, um jogador que muda bem de corredor. Um jogador que, pô, busca finalizar, um jogador que busca incomodar. Então acho que o Tevez, nesse sentido, ele é interessante, ele pode nos ajudar bastante aí ao longo da temporada. E o Renan? O Renan, pra mim, foi uma grande notícia. O Renan, mais uma vez, sai do banco, ajuda com gols. E tem mais energia que o Alan, né? Assim, não que o Alan mereça ir pro banco ou nada nesse sentido, mas o Renan é mais enérgico, o Renan é mais participativo do que o Alan. Eu acho que isso acaba contando muito pra você ter ele em mais zonas ali da fase ofensiva, sabe? Participando mais, aparecendo mais, sendo mais útil, podemos dizer assim. Eu gostei do jogo do Luiz Fernando, tá? Eu não vinha gostando dos jogos do Luiz Fernando, mas acho que foi, se duvidar, o melhor em campo do Atlético. Já a zaga, pra mim, o pior jogo defensivo que a gente fez nessa Série B. Completamente desconexa, pouquíssimo sincronizada. Pouquíssimo, tanto o Léo quanto o Abraão. Mikael ficou meio vulnerável ali no lance do segundo gol, então 2 jogos agora era baixada pra pontuar. Se começar a ficar dando mole fora de casa e dentro de casa, a parada vai apertar. Fora de casa já merece uma atenção. Dá pra dizer sinal amarelo. Eu volto a falar. Jogo fora de casa vale ponto também.